Muy buenas tardes para todos. Damos inicio al séptimo seminario web sobre procesos de optimización en un departamento de imagenología a cargo de Joana Santos de Portugal. Aprovecho para saludarla y agradecerle su presentación. Asimismo, saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN y miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Hola Eduardo. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como saben, este seminario es organizado por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la red LAPRAM, la cual está integrada por especialistas en la región, quienes voluntariamente se han unido con el principal objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, y para lo cual brindan su experiencia y tiempo para desarrollar diversas actividades que van desde la difusión de información técnica, la capacitación, hasta la conformación de diversos grupos de trabajo para tratar temas de interés regional. Incluso se encarga de promover la realización de simposios y eventos técnicos sobre protección médica en medicina en diversas ciudades latinoamericanas. En la organización de esta actividad se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, el entrenamiento y divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 70 miembros plenos y colaboradores entre los cuales se encuentran varias organizaciones de protección radiológica. Cabe mencionar que los seminarios web son posibles gracias al apoyo que nos brinda CIBERT SAS de Medellín, Colombia, miembro de LANET y de la red LAPRAM. En especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de CIBERT SAS. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, e impulsor y organizador del Diplomado Virtual de Protección Radiológica. Agradecemos a Joana Santos por su gran colaboración y predisposición para exponer este importante tema, ya que con su exposición damos inicio a los seminarios web del presente año. Periódicamente iremos anunciando cuándo se van a llevar los próximos seminarios web. Bueno, a todos ustedes les agradezco por conectarse y les invito a seguirnos en las redes sociales como Red LAPRAM. Y ahora dejo en el uso de la palabra a Pablo para conducir este seminario web. Muchas gracias. Gracias Eduardo. Bueno, antes de iniciar, tengo algunos anuncios importantes. El primero, la sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido a través de los diferentes canales que Eduardo les mencionó. Asimismo, podrán descargar las memorias en PDF al final del seminario. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas deben hacerse a través del chat dispuesto en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por la conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, realizar la verificación a través del link dispuesto en el chat, en la parte inicial del chat. Si los problemas persisten, escribir solamente el chat privado del moderador. De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada y que la van a poder ver en diferido. Si se escucha entrecortado, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. Bueno, Joana es licenciada en Radiología por la Escuela Superior de Tecnología de Salud de Coimbra del Instituto Politécnico de Coimbra. Es magíster en Ingeniería Biomédica en la rama de Instrumentación, Señal e Imagen Médica por la Universidad de Aveiro. Doctora en Diagnóstico por Imagen de la Universidad de Dublín, con registro en la Dirección General de Educación Superior por la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra. Actualmente es profesora adjunta del Departamento de Imagen Médica y Radioterapia de la Escuela Superior de Tecnología de la Salud de Coimbra del Instituto Politécnico de Coimbra, donde imparte desde 2006. Investigadora doctorada del Centro de Ciencias y Tecnologías Nucleares del Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa. Desarrolla investigación en el área de la dosimetría, optimización y protección radiológica,
con el objetivo de promover la seguridad del paciente y trabajadores durante la realización de procedimientos que utilizan radiación ionizante. Considerada experta en protección radiológica por la EFIR, colabora con Eurosafe Imaging y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Joana, la palabra es tuya, muchas gracias. Puedes iniciar la cámara y el sonido, por favor. Joana, bueno, está arreglando la Já presentación. iniciei Ya o puedes som iniciar e el a sonido y câmara. la cámara. Ok. Sim, boa tarde. Desculpem. El sonido está bien. Sí. Sim. Eh, en, Penso que está compartido. Joana, en donde está la imagen en Ok. la cámara, dale clic por favor a Oh, iniciar uso perdão, compartido. já entendi. Hay un cuadrito ahí Sim, para que ya se comparta ok. la imagen de tu cámara. Sim. Mas a minha apresentação já está visível, certo? No, dale en donde está Sim. Muito donde te obrigada. veas tú, Peço ahí hay perdão por este. en la mitad hay un botón que dice iniciar uso compartido. Dale clic ahí. Ahora sí, ya, ahora sí. ¿Cómo estás? Listo, y ya puedes iniciar la presentación. Sí, ya la vemos. Este bocadinho aqui, de não ter iniciado logo. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Dr. Eduardo e também à Pablo pelo amável convite. Vou falar em português porque a minha capacidade para falar espanhol não é assim tão boa e poderia ser difícil, mas caso não compreendam algo, me avisem, por favor. Então, decidi falar de um processo de otimização com vários objetivos. De falar de otimização não apenas como um ato único, mas sim como um processo integrado em todo o departamento de radiologia. Falar também das diferentes fases e o que é que se deve fazer em cada fase e falar das medidas de proteção que devemos aplicar, quer aos doentes, quer aos profissionais, para garantir que todas as medidas de proteção radiológica são aplicadas. Então, estes são os 3 objetivos desta minha comunicação. Então, a otimização vem referenciada pelo ICRP e por várias legislação internacional e estão incluídos 3 princípios: a justificação, a otimização das práticas e os limites de dose, sendo que os limites de dose são aplicados para os profissionais e os princípios de justificação e de otimização são aplicados no que refere aos doentes. Nesta apresentação, vou apenas focar o aspecto mais direto da otimização e que vai de encontro ao princípio LARA sobre a tentativa de reduzir a exposição e encontrarmos uma imagem com capacidade diagnóstica, mas adequada ao procedimento também em termos de qualidade. Quando pensamos numa exposição, temos que analisar o fator risco que está associado à radiação ionizante. Temos que pensar em risco de modo diferente quando pensamos nos profissionais e quando pensamos nos nossos doentes. Vou começar por falar do risco para os doentes. Todos nós sabemos que existe uma grande diferença em termos de idades. Os doentes mais jovens, os recém-nascidos, as crianças mais pequenas, são mais suscetíveis aos riscos da radiação ionizante. Logo, a idade é um fator muito importante, mas também sabemos que os doentes do género feminino têm um risco mais elevado do que os doentes do género masculino. No entanto, há outros fatores, como a informação clínica do doente e o seu estado geral, que também fazem variar o risco associado ao procedimento que vai ser executado. Também sabemos à partida que há procedimentos que envolvem mais exposição à radiação, porque são mais complexos, do que outros que nós conhecemos como procedimentos mais simples. Um outro fator que temos aqui que encontrar ainda para associar ao fator risco é a dimensão do doente. Quando digo aqui a dimensão, falo do seu peso, a altura, índice de massa corporal,
são todos os fatores que vão influenciar então o risco. Como devem ter tido a oportunidade de conhecer, as preocupações relativas ao risco abrangem todos os doentes. No entanto, há um grupo particular de preocupação, que é o grupo pediátrico, e a Organização Mundial de Saúde criou um documento, que existe a versão em inglês, existe um sumário em espanhol, mas não a versão alargada em espanhol, talvez seja um desafio que vos deixo aqui, em que fala de como os doentes percepcionam o risco e de como nós, profissionais, percepcionamos o risco. E de como é importante que os doentes compreendam o procedimento, mas também os profissionais que o prescrevem e os que o executam. Assim, este manual tem também algumas informações que nos ajuda a explicar ao doente qual é o procedimento que ele vai fazer, mas também a justificar, por exemplo, aos pais das crianças que têm que fazer exames. Esta imagem que vos mostro é de a justificação que, por exemplo, podemos dar aos pais de uma criança que vai fazer uma TC crânioencefálica, uma TC de cabeça, e como justificar que o procedimento é necessário, quais são as medidas de otimização que podemos aplicar. Mas depois de termos estes conceitos de risco estabelecidos, é que podemos pensar que ao implementar um processo de otimização, todos os princípios serão garantidos e o nosso objetivo é minimizar este risco que vos apresentei neste momento inicial. Antes de iniciar um processo de otimização, tudo o que eu tenho que analisar começa no meu equipamento. É fundamental que eu tenha a certeza que conheço todos os equipamentos do meu serviço. Conheço em termos de tecnologia. Mostro-vos aqui uma imagem da evolução tecnológica da TC nos últimos anos. Quando surgiu a TAC, a ideia da TC era ter um equipamento rápido, com grande qualidade de imagem, e só há cerca de uma década é que começaram a aparecer mecanismos para reduzir a exposição à radiação. Conhecer o equipamento é fundamental antes de iniciar um processo de otimização e ter a certeza que o equipamento tem o controle de qualidade em dia. Algumas ferramentas são necessárias pôr em prática. Eu vou mostrar alguns exemplos europeus e internacionais que também existem. Por exemplo, na Europa utiliza-se um formulário, um relatório da Comissão Europeia, que tem em conjunto todos os critérios de aceitabilidade que o equipamento deve cumprir e diz quais são os testes que se devem fazer para verificar o controle de qualidade dos equipamentos. Existem muitos manuais diferentes, não é importante qual é o manual que se usa, o importante é usar um que está de acordo com as recomendações, ou da Agência Internacional de Energia Atómica, ou da Associação de Física Médica, ou este exemplo da Comissão Europeia. Neste exemplo, os equipamentos que são considerados inaceitáveis para exposição à radiação dos nossos doentes têm os critérios que aqui vos apresento. Chamo a atenção para o fator de, atualmente, não ser aceitável nós termos equipamentos que não informem o valor da dose do exame que acabamos de realizar. Para cada equipamento há critérios estabelecidos e testes de controle de qualidade dedicados. Importante ter a noção de que o ano do equipamento também é fundamental para que se analisem os requisitos que são exigidos pela lei. É também importante percebermos que, se realizarmos procedimentos pediátricos, temos que ter protocolos e temos que ter, no caso da radiologia geral e no caso da fluoroscopia, a opção de remover a grelha do equipamento. Para todos estes equipamentos, para a radiologia geral, para a fluoroscopia e para a mamografia, e para a TC, para todas as modalidades de imagem, existem diversos relatórios só sobre o controle de qualidade e sobre guidelines. Então, depois de garantirmos que todo o controle de qualidade do equipamento é correto e executado, temos que passar para uma análise da nossa prática diária. Porquê que é importante começar pelo controle de qualidade? Porque tudo o que podemos medir em seguida não será correto se o equipamento não tiver o controle de qualidade em dia. Daí ser um pilar fundamental. Então, vamos passar para o que é a análise da nossa prática. O nosso objetivo é verificar se
a minha prática é próxima ou afastada do que são as boas práticas que estão descritas na literatura. Eu preciso de perceber se o meu centro, o meu departamento, está próximo do que é o último estudo que saiu e de acordo com o meu equipamento que está instalado. Então, medir é fundamental. Se não medirmos, nunca erramos e por isso precisamos de ter a noção dos nossos valores para nos podermos comparar com os outros e melhorar as nossas práticas. Então, o que é que vamos medir? Primeiro aspecto a medir é analisar se os exames que estamos a realizar estão de acordo com o que é recomendado. Aqui é importante o apoio do radiologista nesta fase e podemos usar algumas referências, como as referências do Colégio Americano de Radiologia, do ACR, ou as referências mais conhecidas aqui na Europa, que são o iRefer do Colégio Inglês do Reino Unido, que até existem na aplicação para um smartphone e que ajudam a orientar quem prescreve exames. É fundamental perceber se os exames que fazemos estão de acordo com este princípio. Temos depois, ainda nestas plataformas, acesso à informação relacionada com a radiação. Por isso, há exames que nos devem preocupar mais do que outros. Segundo ponto a analisar, e que às vezes acabamos por descurar, é a frequência de exames. A frequência de exames permite-me conhecer o meu departamento. Eu saber se faço mais TCs cardíacas ou se faço mais estudos neurológicos é um ponto fundamental para eu orientar o meu processo de otimização, porque devemos otimizar primeiro os procedimentos que fazemos em mais quantidade, porque serão os que vão ter mais impacto nos nossos doentes. Então, é fundamental percebermos o tipo de doentes e o tipo de procedimentos que mais realizamos nos nossos departamentos. Também, se tivermos procedimentos pediátricos ou de radiologia de intervenção, devemos ter uma especial atenção para estas situações específicas. Alguma dificuldade que vamos encontrar quando queremos analisar a frequência tem a ver com a codificação de exames. Se compararmos os países, há países que têm muito poucos códigos para procedimentos e há outros países que têm inúmeros códigos. A codificação de exames faz com que, quando nós vamos à procura de um procedimento pelo código do nosso PACS, encontremos o procedimento correto. Nem sempre isso acontece e às vezes estamos a comparar procedimentos diferentes. Então, depois de analisarmos a frequência, vamos olhar para os nossos protocolos. Vamos perceber quais são os presets, isto é, os protocolos que estão pré-estabelecidos no nosso equipamento e perceber se eles são adequados à variabilidade dos doentes e se são usadas tecnologias como ferramentas que já vou falar mais à frente e se também há variabilidade com a informação clínica. Só depois destes 3 passos é que vamos passar a analisar níveis de referência de diagnóstico. E podemos executar de 2 maneiras, quer de forma retrospectiva, quer de forma prospectiva. Na forma retrospectiva, por vezes, alguns centros não têm dados sobre o tamanho do doente, o seu peso e a sua altura. Podemos aqui usar o diâmetro, por exemplo, em algumas situações. Na forma prospectiva, temos que esperar e demora um pouco mais, mas conseguimos realizar os procedimentos. Hoje em dia, alguns centros já têm sistemas automáticos de monitorização de dose para calcular níveis de referência diagnóstico. No entanto, é preciso entender os valores e analisar com uma perspectiva crítica os resultados. Então, falando de dose, já falei de dose várias vezes aqui ao longo da nossa apresentação, temos diversos tipos de dose que são importantes de distinguir. O conceito de dose do doente, que é um conceito associado ao risco, por onde eu comecei a minha apresentação, à dose efetiva. O conceito de dose no órgão, que normalmente não está disponível nos nossos equipamentos na área da radiologia. A dose do exame, que está disponível nos nossos ficheiros de dose.
e a dose no staff, que é a nossa monitorização. Por vezes, alguns profissionais falam de dose quando estão a falar de parâmetros de exposição. No entanto, este conceito não é correto. Temos que distinguir o que são descritores de dose e também identificar quais são os doentes padrão. Um doente padrão é um doente diferente na idade adulta do que na idade pediátrica. Quando pensamos num doente padrão, definimos um doente com um peso de aproximadamente 70 kg e de aproximadamente 1,70 m de altura. E quando estamos a falar num doente pediátrico, dividimos os doentes em idades e também em escalas de pesos, de acordo com as recomendações do projeto PIDRL e também do relatório da Comissão Europeia, em que há uma categorização pediátrica. Então, é importante conhecer o que é a dose no exame versus a dose no doente. Isto é fundamental diferenciar. Falei aqui de doente padrão, no entanto, nós temos uma variabilidade de doentes e, por vezes, a dose do exame não nos mostra este fator. Por exemplo, um conceito fundamental é perceber que o nosso equipamento só nos dá o valor da dose do exame e nunca nos vai dar o valor da dose que o doente foi exposto. Vamos então analisar o que é que o nosso equipamento nos mostra. Na radiologia geral, quando nós fazemos uma radiografia, temos aqui o exemplo, o equipamento dá-nos o valor de DAP. Na fluoroscopia também surge o valor em DAP. Podemos encontrar alguns equipamentos que nos mostram o valor em dose à entrada da pele, mas a maioria dão-nos o valor em dose área-produto. É importante estar atento à unidade em que nos surge o DAP no nosso sistema. Alguns sistemas, algumas salas de radiologia de trabalho têm uma unidade de DAP e quando chegamos ao PACS, a unidade utilizada mudou uma casa decimal. Estejam atentos ao analisar os vossos valores de dose. Outro fator que temos que ter em conta quando analisamos DAP e estamos a testar um processo de otimização é que o DAP tem alguns problemas. Isto é, nós podemos ter um doente padrão, daquele que vos apresentei dos 70 kg, e um doente mais obeso, e terem o mesmo valor de DAP. Podem ter acontecido diferentes coisas, mas uma delas é, por exemplo, a distância da ampola à fonte, ao receptor de imagem, e a área de colimação utilizada. Sabemos que hoje em dia os nossos equipamentos nos permitem colimar a imagem eletronicamente, fazer cropping, não é, das nossas radiografias, e este fator faz com que haja um aumento do DAP, mesmo quando os parâmetros de exposição estão otimizados. É importante percebermos também que fomos educados em termos de proteção radiológica para diferentes doentes e que os diferentes doentes vão ter diferentes diâmetros anteroposteriores e laterais e que este fator deve fazer variar os parâmetros de exposição. Quando passamos para a ATC, sabemos que temos um descritor de dose, que é o CTDI, que é calculado com base em fantoma. E, atualmente, os nossos sistemas avisam-nos qual foi o fantoma utilizado para o cálculo. Este exemplo que mostro é um fecheiro de dose de um equipamento Siemens com um fator de ponderação associado ao fantoma de corpo de 32 cm. Um exemplo aqui da General Electric com um fantoma de cabeça de 16 cm. É importante compreender o que nos indica o nosso fecheiro de dose. Um doente com o mesmo valor de CTDI não significa a dose do doente, mas sim, volto a referir, a dose do exame. Imaginem uma criança, um ninho, né, com pequenas dimensões em comparação com um adulto de grandes dimensões para o mesmo valor de CTDI. Temos que calcular nestes casos, para exames de corpo, uma conversão para Specific Size Dose Estimate, SSDE, que os americanos descrevem,
utilizando um fator de correção baseado no diâmetro do doente para ter a certeza, ou isto é, para ter um valor de dose de exame adequado ao tamanho do doente. Sabemos que o CTDI é depois utilizado para calcular o DLP. Também temos que ser críticos quando analisamos o DLP, porque podemos ter dois doentes com alturas muito diferentes e a altura da range vai ser maior ou menor consoante a altura do doente. Uma atenção para o Specific Size Dose Estimate, pela variação que nós encontramos quando comparamos doentes pediátricos versus doentes adultos, e quando analisamos fecheiros de dose de TC e olhamos para o valor de CTDI e ele foi calibrado para fantomas de adulto, como vos mostrei há pouco, normalmente são calibrados para 32 cm ao 16, temos que corrigir o valor do CTDI usando este fator de 2.5 para a área da pediatria. Então, DAP, SD, CTDI e DLP são descritores de dose que nos dão a dose do exame. Um exemplo prático. Um doente que realizou uma radiografia do tórax, uma angiografia cerebral e uma TC vai ter doses de exame descritas em unidades diferentes. A radiografia e a angiografia em DAP e a tomografia em DLP. Neste caso, nós não podemos somar os DAPs, porque não vão ser úteis, são de regiões anatómicas diferentes, nem podemos somar DLP, que é o caso da TC. Temos que converter cada um destes procedimentos, cada uma destas doses de exame, em dose efetiva, usando para isto tabelas de conversão que têm em conta a região anatómica que estamos a estudar e o tipo de procedimento e ainda se estamos a falar de doentes adultos ou doentes pediátricos. Com este cálculo, nós vamos ter em conta a radiosensibilidade da região anatómica e assim podemos somar procedimentos. Por exemplo, na área da radiologia geral, para radiografias, apresento-vos uma tabela aqui de fatores de conversão, tem em conta a idade pediátrica e os adultos, para as regiões anatómicas de tórax, abdômen e pelvis. Para a ATC, apresento-vos os fatores de correção dos valores de DLP para também diferentes regiões anatómicas. No entanto, para fluoroscopia, recentemente os valores foram alterados. Os fatores de conversão são agora orientados de acordo com o tipo de procedimento. Se é apenas um procedimento guiado por fluoroscopia, se é um procedimento não cardíaco, mas que é guiado com fluoroscopia, mas tem intervenção, se é um procedimento vascular ou se é um procedimento cardíaco. Assim, sugiro que amanhã olhem com atenção para os vossos fecheiros de dose e que compreendam as diferenças que podem encontrar quando comparam diferentes doentes. E olhem com uma especial atenção, por exemplo, para o valor de DLP de procedimentos muito parecidos. E vamos selecionar doentes para calcular níveis de referência de diagnóstico. Qual é o nosso objetivo? É estabelecer um nível, poder comparar este nível em situação em que ele é muito elevado, verificar se justifica clinicamente ou tentar encontrar um valor mais baixo, isto é, um valor otimizado. Atenção que o valor de níveis de referência diagnóstico pode ser comparado com outros estudos que encontrem internacionais, mas estamos sempre a falar do doente padrão. Recentemente, na literatura, apenas encontrávamos regiões anatómicas. Atualmente, passamos a encontrar estudos que nos falam de indicações clínicas específicas, como, por exemplo, a situação de um doente que teve um acidente vascular cerebral ou um doente que teve uma tromboembolia pulmonar e que realizou uma TC de crânio ou uma TC do tórax. No estudo europeu, encontrou-se para estas informações clínicas específicas uma grande variação dos valores de exposição, que também está relacionada com os equipamentos, mas
mais recentemente está a ser realizado um estudo em larga escala em que, para além de analisarmos os valores de níveis de referência diagnóstico para uma região anatómica específica, se tem em conta as indicações clínicas que aqui vos apresento. Nesta primeira tabela são procedimentos de TC, na segunda tabela procedimentos de intervenção, que vão ser estudados de acordo com a informação clínica. Então, já falámos de controle de qualidade, do que é que devemos medir e de boas práticas para comparar. Devemos consultar os sites adequados, já falei aqui de alguns exemplos, e também verificar se estamos a realizar os procedimentos de acordo com a mais recente tecnologia. O nosso objetivo vai ser, então, calcular um nível, implementar medidas para reduzir a exposição e voltar a calcular os níveis de modo a diminuir a dose e diminuir o risco. Para isso, podemos fazer alguns testes e devemos fazê-lo com fantomas antes de passarmos para a parte de implementação clínica. Então, a partir de amanhã, desafio-vos a pensar em medidas de otimização, pensando de como estão a trabalhar nos vossos departamentos. Verificar se estão sempre a utilizar o controle automático de exposição na radiologia, se numa sala com um equipamento digital direto aumentam a tensão, reduzem o tempo, usam os filtros e se voltam a utilizar a colimação adequada. Dependendo da tecnologia que possuem, podem se focar nos valores de dose, dose do exame, ter os valores de AP, ou caso não seja possível, podem utilizar os valores do Exposure Index que os equipamentos nos fornecem. E esta informação não é dose, mas sim a informação de energia que chega ao detector. Outro fator que temos que ter em conta é que os nossos parâmetros devem variar de acordo com a tecnologia com que estamos a trabalhar. Não esquecer ainda um método mais convencional de todos, que é conhecer os valores das guidelines de tempo de exposição por região anatómica. Na parte da fluoroscopia, é um procedimento em tempo real e é preciso conhecer o equipamento antes de entrar na sala para conseguir adequar a otimização. Isto é, saber se é possível variar a intensidade da fluoroscopia, a utilização do modo pulsado de uma forma adequada ao procedimento em estudo e, isto é, adequar o número de pulsos ou o número de frames de acordo com o estudo que estamos a realizar. Por exemplo, adequar o número de pulsos pode potenciar uma redução da exposição de cerca de 60%. Não devemos estudar um estudo digestivo com o mesmo número de frames por segundo que um estudo, por exemplo, das artérias coronárias. Exemplos de adequação dos frames apresento aqui neste gráfico. Se nós tivermos uma exposição realizada com 30 frames por segundo no estudo, por exemplo, de um ventrículo esquerdo, em comparação com um procedimento realizado com 15 frames por segundo, vamos ter uma grande redução da exposição, que conforme a região anatómica, aqui estes exemplos são para a área de intervenção em radiologia, devemos adequar os frames por segundo a serem utilizados e otimizar o procedimento de acordo com a situação clínica do doente. Na TC, primeira etapa de otimização é como deitar o doente no equipamento. Ter a certeza que o doente é bem posicionado e que fica no isocentro da gantry. Se recordam, falei-vos de calcular a correção com base no diâmetro do doente, correção do CTDI. Se o doente não estiver bem posicionado, não é possível fazer aquela correção do SSDE de forma adequada. Nem utilizar as ferramentas de otimização que estão calibradas para termos o doente no centro. Então, é importante perceber que quando eu estou a utilizar a modulação da corrente, com qualquer um dos métodos que está descrito na literatura, o estou a fazer com o doente no isocentro da gantry, é um princípio-chave.
Também é importante conhecer que alguns equipamentos agora já possuem otimização também da tensão. A combinação da modulação da corrente com a modulação da tensão permite-nos uma redução da exposição de cerca de 52%. O tamanho da range, que já falei há pouco como uma comparação de alturas de doentes, deve ser adequado também à informação clínica. Isto é, o exemplo da Agência Internacional de Energia Atómica, quando comparamos uma TC de rotina ou uma TC para tromboembolia pulmonar, quando fazemos um estudo à coluna, devemos ter em conta que cada centímetro aumentado na nossa aquisição vai corresponder a um aumento da exposição do nosso doente que poderia ser utilizado para a realização de outros exames. Este exemplo que vos apresento é de um estudo da Eurosafe Imaging, que está disponível no site, podem consultar, sobre o número de radiografias correspondentes a um aumento de 2,5 centímetros na range da aquisição. Se tiverem um equipamento com reconstrução interativa, é mais fácil otimizar, podem escolher a intensidade da modulação com que estão a trabalhar, ou então ter uma melhor qualidade de imagem e manter a exposição que estão a utilizar. No entanto, nem sempre a tecnologia de equipamento é a que gostaríamos e temos que otimizar independentemente do equipamento que possuímos. Assim, é preciso conhecer bem o equipamento e adequar algumas das medidas que vos apresentei aqui. Um foco importante na área da pediatria. Todos nós sabemos que os doentes pediátricos têm maior sensibilidade à radiação e que temos que adequar o protocolo à criança em estudo. E já falei há pouco da divisão pediátrica, que é muito complexa. Nós podemos ter crianças que vão dos 3 aos 100 quilos e as medidas de otimização têm que ser aplicadas em todas estas categorizações pediátricas. Assim, é importante perceber que nem sempre temos uma balança para avaliar o peso da criança em acesso e que o arranjo de idades ainda é um conceito bastante útil para os procedimentos de corpo, fazendo esta correspondência, e é utilizada nos procedimentos de cabeça como sendo a recomendação por idades. Então, na radiologia pediátrica, a utilização de grelha está associada ao diâmetro da estrutura a radiografar. É um desafio analisar o tamanho da criança. Volto a referir a variação entre 3 e 100 kg, por exemplo. Mas existem outros desafios, como, por exemplo, as câmaras de ionização. Todos nós utilizamos as câmaras de ionização para ativar o controle automático de exposição. No entanto, nem sempre a nossa criança fica onde nós gostaríamos e, por exemplo, numa radiografia do tórax, em que gostaríamos de selecionar a câmara de ionização lateral direita, dependendo do tamanho da criança, a câmara poderá não corresponder ao centro do tórax, mas sim a uma região anatómica diferente, e sendo mais um desafio a acrescentar ao que vos apresentei para a idade adulta. Na área da pediatria, existem muitas campanhas. Se for de vosso interesse otimizar em pediatria, podem consultar campanhas dedicadas à radiologia, à fluoroscopia e à TC, estão no site da Imagently, e também na Eurosafe colocar questões. Mais recentemente foram criadas novas campanhas na área dentária, na área da TC cranioencefálica e na área cardíaca e da medicina nuclear, que apresentam medidas de otimização dedicadas à pediatria. Então, adequar a dose não é apenas reduzir a dose, porque reduzir a dose faz com que se possa perder um diagnóstico. Ter uma exposição elevada faz aumentar o risco nos nossos doentes. O difícil é encontrar o equilíbrio desta balança. Então,
A quarta fase a implementar é a avaliação da qualidade de imagem com base na dose do exame. A qualidade de imagem deve ser construída e deve ser abordada de diversas formas. Devemos fazer avaliação da qualidade de imagem de forma objetiva e subjetiva. Passando à avaliação da qualidade de imagem, volto ao controle de qualidade, porque a maior parte de nós pensa em controle de qualidade do equipamento radiológico e esquece um pouco os monitores e os sistemas de visualização. Mas existem indicações de tipos de monitores que devemos ter para fazer a avaliação da qualidade de imagem, que são os monitores de diagnóstico, e recomendações de luminância ambiente para fazer avaliação da qualidade de imagem. Por exemplo, está aqui assinalado o que é recomendado para TC, é um pouco diferente do que é recomendado para radiologia geral. É importante perceber em que condições se relata e se aprova medidas de otimização em termos de qualidade de imagem. Então, a qualidade de imagem de forma objetiva é uma forma um pouco mais fácil de executar. Por norma, os clínicos não gostam muito destes valores, mas são medidas de ruído, contrast noise ratio, relação sinal-ruído, resolução espacial, resolução de baixo contraste, entre outras, e que podem ser feitas em fantomas, em doentes ou em situações de patologia específicas. Outro método de avaliação é a avaliação subjetiva da qualidade de imagem. Neste caso, devemos recorrer a tabelas, existem nas guidelines de radiologia geral e de TC, que têm perguntas específicas que são obrigatórias cumprir para que o exame seja aprovado clinicamente. Estas perguntas, para além de serem anatómicas, têm depois 3 perguntas sobre ruído, resolução espacial e aceitabilidade diagnóstica. É importante perceber que quem faz esta avaliação deve perceber de processamento de imagem e deve perceber da componente clínica. Quem faz a avaliação objetiva deve manter os critérios de dimensões de ROIs, de regiões homogéneas, e quem faz a observação do ponto de vista subjetivo deve ter uma habituação clínica a este procedimento. É recomendado que os observadores tenham pelo menos 5 anos de experiência profissional. Então, todas estas peças nos fazem um puzzle em que garantimos que a avaliação da qualidade de forma objetiva é mensurável, isto é, eu tenho um valor que me permite comparar a qualidade antes e depois do processo de otimização e também nos permite garantir de forma subjetiva que os clínicos aprovam ou não aprovam as nossas imagens. Falei das várias... Oi, perdão, não sei o que aconteceu. Peço desculpa, o meu PowerPoint deixou-me ficar mal. Tranquila, dale tranquila. Perdão, vou já voltar para o sítio. Falei do processo de otimização como... Sim. O meu computador está-me a bloquear. Falei do processo de otimização como etapas dedicadas sempre ao doente e à imagem, mas não nos podemos esquecer de nós, certo? O staff. É importante perceber que nós estamos expostos à radiação dispersa. Quando estamos a realizar um procedimento, este envolve radiação ionizante que advém da interação da radiação com a matéria, e esta radiação dispersa é a que prejudica os profissionais envolvidos no procedimento. É importante compreender que a radiação dispersa vai aumentando de acordo com todas as estruturas que a radiação direta atravessa. E esta radiação, podemos pensar nela como uma distribuição de curvas de isodose, em que quanto mais próximo do doente, maior é a radiação dispersa, e quanto mais afastado, menor vai ser esta exposição.
No entanto, como veem aqui por este vídeo, há movimento e as curvas não são estáticas, vão mudando de acordo com o movimento do equipamento, devendo os profissionais ter em conta onde estão mais protegidos. Outro fator importante é a dimensão do doente. Quando eu tenho um doente com maior diâmetro, como eu disse há pouco, aumento os parâmetros de exposição, mas isto também vai aumentar a radiação dispersa. E então, nós não podemos deixar de fazer procedimentos a doentes obesos, temos é de ter medidas de proteção radiológica mais efetivas quando temos doentes maiores. Temos que estar mais atentos ainda. As medidas mais básicas de otimização são manter o receptor de imagem bem próximo do doente, diminui a radiação dispersa, usar o dispositivo de proteção da mesa e manter a distância da ampola, que reduz aqui a exposição do doente. Outro fator que nós, por vezes, que trabalhamos com a radiação todos os dias, esquecemos, é o risco a que estamos expostos sobre o ponto de vista de desenvolver uma patologia radioinduzida. Então, o Reino Unido tem um estudo alargado do que ocorreu em profissionais expostos por percentagem de sieverts. Para os homens, os carcinomas mais frequentes são da bexiga, do estômago e do esófago e do sistema nervoso central, nomeadamente do cérebro. Para as mulheres, o índice de risco foi mais elevado para a glândula mamária, seguido do pulmão e da glândula da tireoide. Assim, estes são os órgãos que devemos pensar em proteger com maior acuidade. Mais recentemente passou-se a falar não só sobre patologia radioinduzida, cancro, mas também de outras patologias radioinduzidas. As radiodermites já eram conhecidas no passado, atualmente fala-se muito em patologia radioinduzida vascular e também de alterações ao nível do cristalino, provocando catarata capsular posterior provocada pela exposição à radiação ionizante. Então, para além de tudo, o que eu ponho neste slide, é fundamental que os profissionais de saúde analisem a sua própria saúde, usando de preferência procedimentos que não envolvam radiação ionizante. No entanto, no dia a dia, temos que utilizar medidas adequadas, como a utilização de avental. Se formos primeiro operador, usar um avental fechado que nos protege nas zonas mais radiosensíveis. Aqui um cuidado especial para as senhoras que utilizam avental que nem sempre está ajustado ao nível da axila, sobretudo quando são primeiro operador, é aconselhável o uso da manga e colar protetor de tireoide em todos os procedimentos. Também a questão do cristalino estar protegida é muito variável. O tamanho dos óculos, desculpem que eu não sei como é que se diz óculos em espanhol. O tamanho dos óculos deve ser adequado à face, de modo a que a radiação no cristalino seja mesmo diminuída. Esta porção lateral das lentes tem que existir e tem que estar próxima da face. Caso contrário, ter óculos ou não vai dar resultado. Para além das medidas de proteção que devemos utilizar, devemos estar monitorizados com um dosímetro de corpo inteiro e, se for possível, um dosímetro de cristalino e um dosímetro de extremidades, sobretudo para primeiro operador. Então, a legislação mudou recentemente em Portugal, não sei se o mesmo aconteceu convosco, mas ao nível europeu passámos a ter um valor de exposição no cristalino muito mais reduzido, tínhamos um valor anterior de 150 millisieverts ano e com a nova diretiva comunitária, a Euratom, passámos para o valor de 20 millisieverts para a região do cristalino.
Então, todo este processo de otimização está montado. O problema para pôr em prática, às vezes, são as pessoas. E lógico que é muito variável a cultura e os profissionais que temos no mundo. No entanto, devemos fazê-lo sempre em equipa. E está documentado no relatório da Comissão Europeia 159, que é um relatório dedicado a auditorias clínicas, que membros devem fazer parte da equipa por modalidade de imagem, sendo muito mais simples a equipa quando só temos radiografias, em comparação com equipas com procedimentos mais complexos. Na legislação europeia, criaram-se agora 3 novas entidades. Temos um profissional que é responsável pela proteção radiológica, que é um RPO, Radiation Protection Officer, um Radiation Protection Expert e um físico médico. Estes 3 níveis estão a ser definidos na Europa como um conjunto de profissionais que trabalha em prol de aplicação de medidas de otimização e de auditoria. No fundo, são os profissionais que organizam todos os outros para otimizarem os procedimentos. Assim, uma sugestão de como trabalhar em equipa, deixando o controle de qualidade para o físico médico em conjunto com o radiographer, técnico de radiologia, radioterapia, medicina nuclear, como sendo quem pode fazer os testes mais diários e dando apoio ao físico médico, trabalhar em conjunto com o radiologista para as medições todas que vos falei, de justificação, de níveis de referência diagnóstico e de implementação de práticas com uma discussão alargada a toda a equipa. O processo da auditoria clínica é feito por etapas, segue várias recomendações europeias e tem sempre este aspecto que vos falei de trabalho em equipa, de modo a que o doente seja o centro do processo de otimização. Este manual de auditoria clínica é dedicado aos departamentos de radiologia, radioterapia e medicina nuclear. A nova legislação que nos aparece agora na Europa traz-nos desafios. Queria só partilhar convosco o que mudou na nossa prática, porque a BSS europeia não é assim tão diferente da BSS internacional como recomendação. Então, os princípios que já existiam de justificação, otimização e limites de dose, tudo se mantém com algumas adequações. No entanto, esta nova legislação traz-nos a obrigatoriedade de informar os doentes sobre o risco, e daí eu ter começado por aquela componente, e ter consentimento informado de que o doente sabe que vai ser exposto a radiação ionizante. Não posso realizar um procedimento que envolve radiação sem que o doente permita que eu utilize radiação. Depois passamos também a ter o desafio de todos os nossos relatórios médicos, para além da componente clínica, terem o valor da dose da exposição a que o doente foi submetido. E todos os serviços, todos os departamentos passam a ser obrigados a estabelecer os seus níveis de referência diagnóstico, os DRLs, e a comparar as suas práticas com os níveis do país e da Europa. E a implementar estas auditorias que vos apresentei agora, segundo este modelo que está estabelecido pela Comissão Europeia. Então, com todas estas etapas do processo de otimização, desafio-vos a começarem a implementar amanhã nos vossos departamentos. Penso que será um desafio que devem ter em conta que é um processo contínuo, não é? Que começa com uma análise da prática, um plano de otimização e depois de pôr estas medidas em prática conseguimos melhorar o nosso procedimento. E é um processo que deve ser adequado à nossa prática diária. Quando temos um novo equipamento, quando temos um doente, cada vez que um doente entra na sala, temos que aplicar as medidas de otimização dedicadas a cada procedimento e a cada condição clínica. Por isso, considero que é mesmo um desafio diário. E era a mensagem que vos queria transmitir.
Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para todas as questões. Penso que cumpri o tempo. Hola, Joana. Sim, sim. No, el tiempo está perfecto. Sim, sim. Terminaste ya. Muchas gracias, Joana, por Sim, compartir sim. tu conocimiento con todos nosotros. Felicitaciones por tu magnífica presentación. La verdad fue muy ilustrativa y bueno, ayudaron mucho las imágenes y todo. Con el idioma no creo que haya mucho problema. Pues si bien es cierto, la mayoría de los que están conectados son de habla hispana, se entendió muy bien, la verdad. Preguntas hasta el Obrigada. momento no han realizado, no tenemos preguntas en el chat. Si tienen alguna, por favor la van indicando. Si no, pues vamos dando por terminado oficialmente esta séptima experiencia de muchas. Nuevamente gracias Joana, gracias Eduardo y gracias a cada uno de los participantes que Sim, estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Cuéntame. disponibilizo o meu e-mail caso tenham dúvidas e queiram enviar. Ah, Podem sí. utilizar o meu e-mail Ujú. para fazer questões. Claro que sí. Ahí dejamos el email de Joana entonces para cualquier cosa. Bueno, Joana, muchas gracias. Recuerden que posteriormente se les enviará información sobre este y los futuros seminarios, ¿no? Un abrazo para todos. Obrigada.